Vamos voltar nos trilhos do tempo e viajar pela lendária ferrovia Madeira-Mamoré. Tudo começou com a necessidade da Bolívia vender a produção de borracha no mercado internacional. O único caminho possível era pelos rios Madeira-Mamoré, onde muitos navios naufragavam. Uma das razões da construção da ferrovia Madeira-Mamoré é que o trecho entre Guajará-Mirim e Porto Velho possui 20 cachoeiras. Outra dificuldade para a navegação está relacionada ao clima da região. Em dezembro, os rios secam. Em fevereiro, a mesma área estará toda coberta pelas águas. A primeira tentativa de construir a ferrovia foi em 1869, quando a empresa Public Work chegava neste pequeno povoado de Santo Antônio. O que era um sonho de fortuna para estes trabalhadores ingleses se transformou num pesadelo. Atacados pela malária, varíola e os índios, a empresa abandonou a Amazônia sem um único quilômetro construído. Em 1878, uma nova tentativa. Uma empresa americana trouxe técnicos qualificados e equipamentos. Também foram derrotados pelas doenças, mosquitos e a umidade da floresta amazônica. Um ano depois, os americanos estavam falidos. A Baronesa foi a primeira locomotiva trazida para a Amazônia. No dia 4 de julho de 1868, ela percorreu 6 quilômetros da ferrovia Mamoré. Em agosto de 1879, quando a companhia PT Collins paralisou as obras, a locomotiva foi abandonada. Em 1912, a velha locomotiva foi restaurada e hoje faz parte do Museu Madeira-Mamoré, em Porto Velho. Somente depois de 2 tentativas frustradas, um acordo entre o Brasil e a Bolívia previu a construção da ferrovia. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é a certidão de nascimento do estado de Rondônia. Por quê? Porque é a partir da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré que surge Porto Velho como município e também cria-se uma comunidade no outro polo da ferrovia, que era Guajará-Mirim. Então foram os 2 primeiros municípios do futuro território federal do Guaporé, depois Rondônia e depois Estado de Rondônia. Então é a partir dessa estrada de ferro que começa essa saga dos pioneiros, que é o Estado de Rondônia, que é jovem, mas tem uma história belíssima. Você procura em outros estados da federação um estado que seja jovem, mas que tem uma história belíssima. I speak a little English because I learned English with my father and my mother at home. A família do seu Dionísio veio da ilha de Granada. Assim como milhares de trabalhadores do mundo todo chegavam à Amazônia em busca do Eldorado brasileiro. Eles contratavam as pessoas de mão de obra especializada. Ele não importava se fosse alemão, se fosse americano, queria pessoas de mão de obra especializada. Representantes de 42 nações participaram da construção da Madeira-Mamoré. A influência maior na cultura da região foi dos ingleses. E tinha uns costumes aqui, quando morria assim, um da ilha, morria uma pessoa, aí saía todos os homens, tudo de preto, aquela cachemira inglesa, as senhoras de vestido branco, com chapéu, tudo. E esse costume foi transferido até para os índios. Você vê nas fotografias, feitas ainda por Dana Merrill, que existia índios vestidos com casimira e faziam questão de imitar os ascendentes, vamos dizer assim, as pessoas com maior poder aquisitivo e intelectual da época da Madeira-Mamoré. A formação étnica, principalmente da capital Guajará-Mirim, tem tudo a ver com essa ferrovia. Você encontra descendentes de gregos, de espanhóis, de portugueses, de alemães, de italianos que vieram trabalhar na estrada de ferro. E especialmente o que eles chamam, assim, genericamente de barbadianos, as populações que vieram do Caribe.
Em 1º de agosto de 1912, a ferrovia foi finalmente inaugurada, custando 28 toneladas de ouro ao governo brasileiro. Com o declínio do comércio da borracha, a ferrovia passou a operar com prejuízos e, em 1972, foi desativada pelos militares. Em janeiro de 2014, uma enchente histórica do Rio Madeira muda a paisagem de Porto Velho. O nível do rio atingiu quase 20 metros, deixando um rastro de prejuízo e destruição. O patrimônio histórico da Madeira Mamoré foi atingido e o poder público não fez nada para recuperá-lo. O caminho foi recorrer à Justiça, que determinou a catalogação do acervo histórico, limpeza e recuperação das locomotivas atingidas pela enchente. O restabelecimento do status quo ante ao ajuizamento da ação, ou melhor, a enchente. Devolver as locomotivas devidamente limpas, devidamente lubrificadas, nos seus devidos lugares. A sentença exorta essas autoridades a responsabilidade delas de fazer funcionar esta ferrovia. Em caso de descumprimento da sentença, o município de Porto Velho, o estado de Rondônia e o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estarão sujeitos ao pagamento de multa de R$100 mil. Já a União pagará uma multa de R$500 mil. Mas a história da Madeira Mamoré não passa. Está presente nas ruas de Porto Velho, nas 3 caixas d'água, símbolo da cidade, nas casas, nos museus e, sobretudo, na memória dos antigos ferroviários. God save our gracious King, all happy and glory. God save the King. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na Madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na Madeira Mamoré.